Olá, o programa Agricultura Alto Vale está começando e nesta edição nós preparamos para você. Vamos mostrar um pé de milho com 8 espigas lá de Embuia. Uma praga está preocupando produtores de milho de Santa Catarina e do Rio Grande do Sul, que temem pelo impacto na produtividade da cultura. Secretaria de Agricultura de Bom Retiro estima um prejuízo superior a 9 milhões de reais com a queda do granizo, que atingiu propriedades no município. Programas criados para minimizar danos causados por desastres em propriedades rurais já beneficiaram quase 79 mil famílias catarinenses. E nós vamos te levar até Trombudo Central para mostrar um aposentado que tem apostado na produção de melancias. Se aproxime no sofá e vem comigo no programa Agricultura Alto Vale desta semana. Olá, que bom encontrar você aqui na tela da RBA TV, no programa Agricultura Alto Vale deste final de semana. Muito obrigado a você que nos acompanha através das nossas redes sociais, Facebook e YouTube. Olha, o governo do estado encerrou 2020 investindo 77 milhões de reais para diminuir as perdas na agricultura. 2020 foi um ano repleto de desafios na agricultura e de perdas causadas pela pandemia de coronavírus e por fenômenos climáticos diversos, como enxurradas, geadas e até mesmo um ciclone. Diante desses cenários, a Secretaria de Estado da Agricultura de Santa Catarina destinou 77 milhões de reais para programas de fomento agropecuário, destinados a produtores e pescadores. O resultado disso foram quase 79 mil famílias rurais auxiliadas aqui no estado. O Fundo de Desenvolvimento Rural, por exemplo, disponibilizou 19 milhões e 700 mil, atendendo mais de 1.800 produtores rurais. O chamado FDR possibilita financiamento sem juros para agricultores e pescadores. Já o programa Terra Boa investiu cerca de 51 milhões e 400 mil reais durante o ano passado na aquisição de sementes de milho, calcário, melhoria de pastagens, apicultura e cobertura do solo. Isso representa a aquisição de 310 mil toneladas de calcário, 216 mil sacas de sementes de milho, 1.799 kits forrageira, 329 kits apicultura e 248 kits para solo saudável. E para completar, programas de subvenção de juros representaram 6 milhões e 300 mil reais em recursos, beneficiando mais de 6 mil famílias. Dessa forma, também foi investido um total de 630 milhões de reais no meio rural catarinense. A Secretaria, na verdade, adota vários programas, exatamente com o objetivo de apoiar o pequeno produtor, o produtor familiar de Santa Catarina, de forma a ele ter acesso a alguns recursos, captar financiamentos, parcelamentos de valores aqui, que muitas vezes ele não tem e não consegue ir ao mercado normal financeiro. Esse 2020 foi um pouco atípico, porque o grande volume que nós acabamos colocando à disposição foi muito mais para atender às situações emergenciais climáticas, como por exemplo o ciclone, o tornado, a seca e agora por fim até a própria enchente no Vale do Itajaí. E você aí do outro lado da tela, agricultor, conta pra mim, já visse um milho com quantas espigas, hein? Olha, lá de Embuia, uma telespectadora enviou pra gente um pé de milho com 8 espigas, olha só. Embuia já é conhecida na região do Alto Vale por ter a festa do milho verde. E foi lá do município da comunidade de Alto Ivaí que nós recebemos o vídeo da Lene, que é agricultora. O que chamou a atenção foi esse pé de milho, onde nasceram nada mais que 8 espigas. Ela conta que mesmo trabalhando na lavoura, nunca tinha visto nada igual. Aqui a gente sempre planta o milho, aí colhe mais um pé desse tipo aqui, a gente nunca tinha visto ainda na nossa lavoura. É uma variedade, é o milho doce que a gente planta para fazer os bolinhos, A pamonha usa mais para o consumo humano. Aí o meu esposo plantou, até era uma semente velha do ano passado, ele plantou uns pés
Aí acabou que vingou só esse pé de milho aqui. Aí eu passando aqui, comecei a olhar como que tava. Aí comecei a contar as espigas. Eu vi que de uma cana só tem 8 espigas de milho. Nós procuramos um profissional da EPAGRE que explicou que uma única planta com tantas espigas não é comum, não. Na lavoura, ela pode até produzir 2. Agora, 8 espigas é algo que chama atenção. O que pode ter contribuído é que a planta está sozinha e, com isso, não tem competição com outras plantas. E, dessa forma, consegue mais nutrientes. Mas surpreendeu assim a gente, sabendo que é bastante, né? Aqui para o nosso lugar, que é Embuia, Princesinha do Alto Vale, como se cultiva o milho, cultiva a cebola e bastante coisa. É bem surpreendente, assim, um pé só com 8 espigas de milho. Mas é muito bonito mesmo. E ainda falando no grão, produtores de milho de Santa Catarina e do Rio Grande do Sul estão preocupados com uma praga. É a cigarrinha do milho, que tem aparecido muito na safra 2020 e 2021. Leandro do Prado Ribeiro, entomologista e pesquisador do Centro de Pesquisa para Agricultura Familiar da EPAGRE, explica por que isso tem recebido tanta atenção. Trata-se de um pequeno inseto de hábito sugador de cor branco pálido, que mede por volta de 3,5 a 5 milímetros de comprimento na fase adulta e que fica majoritariamente alojado no cartucho das plantas infestadas. O dano direto decorrente da sucção de seiva e de injeção de toxina nas plantas só é observado em altas infestações da praga, e a principal preocupação é com a transmissão de micro-organismos causadores do complexo de enfesamento, ou seja, de 3 doenças conhecidas por enfesamento pálido, enfesamento vermelho e virose da risca. O pesquisador explica que baixas populações de cigarrinha do milho sempre estiveram presentes nos milharais das principais regiões de cultivo aqui em Santa Catarina e também no Rio Grande do Sul, especialmente na segunda safra, a safrinha, e que os danos diretos decorrentes da sucção de seiva são significativos apenas em altas infestações. Porém, os levantamentos realizados nessa safra pela minha equipe e de instituições colaboradoras constataram, com base em testes moleculares, uma alta incidência de populações infectivas da praga, ou seja, de insetos com a presença dos patógenos associados ao seu sistema digestório, o que acendeu um alerta amarelo sobre os potenciais impactos para a produção catarinense desse cereal. Milharais, atacados pelo complexo de enfesamento, apresentam como sintomas a redução do porte de plantas, pela redução do tamanho de entrenós, o multiespigamento, a redução da altura de inserção da espiga e a má formação de espigas e grãos, que afeta diretamente a produtividade das lavouras. Além disso, aumenta consideravelmente o quebramento de como e o tombamento de plantas, assim como a incidência de outros patógenos oportunistas causadores de podridão do como e da espiga. Leandro também fala sobre o manejo correto para evitar essa praga. Apenas o controle químico do inseto vetor na pós-emergência da cultura não tem sido suficiente para a redução dos danos ocasionados pelas doenças transmitidas pela cigarrinha do milho. Assim, faz necessário adotar outras medidas de manejo de forma integrada em um contexto regionalizado. Entre elas, inclui-se a eliminação de plantas espontâneas de milho no período de entre-safra, conhecido como milho tiguera, e evitar o cultivo de milhos em áreas próximas de lavouras com a incidência do complexo de enfesamentos. A seguir tem a previsão do tempo e olha só, a Secretaria de Agricultura de Bom Retiro estima um prejuízo de mais de 9 milhões de reais no campo com a queda de granizo no município. Voltamos já. E a Secretaria de Agricultura de Bom Retiro estima um prejuízo de mais de 9 milhões de reais com a queda de granizo em algumas propriedades da cidade. Evandro Cláudio conversou com o secretário de Agricultura. Eu converso agora com o secretário de Agricultura do município de Bom Retiro, o Virgínio Moretti. Virgínio, secretário, é um ano que começa com muito trabalho diante do que aconteceu
aí na região serrana, não é? Então, nosso município aí passou por no último dia 2 aí, por uma tempestade de granizo e começamos, então, iniciando aí os trabalhos nesse sentido para ver o prejuízo que causou para a nossa agricultura. E vocês estiveram reunidos com representantes da EPAGRE, fizeram um levantamento já necessário desses prejuízos? O que foi constatado? Então, me reuni com o pessoal da EPAGRE, sindicato, para juntar os levantamentos e cada um foi procurado e fomos, algumas lavouras, famílias atingidas. E, junto com o sindicato e a EPAGRE, juntamos os dados que cada um tinha. Aí foram afetados as culturas, de abóbora, cebola, feijão, vagem, repolho, tomate, maçã, kiwi, uva, milho e soja. Então, em termos de áreas atingidas, 582 hectares, e em termos de famílias atingidas, mais de 60 famílias, São muitas culturas atingidas, isso traz um grande prejuízo aí para as famílias rurais do município? Então, nosso município é bem diversificado, onde se produz várias culturas e dessas de momentos que foram atingidas, o nosso levantamento chegou em torno de 9 milhões e 100 mil reais de prejuízo para esses agricultores que vão deixar de lucrar com essas perdas, Muitos agricultores que foram atingidos, que têm financiamento em banco, e não tem como recomeçar de novo, E até, então, pela questão do tempo. Tem agricultor que já foi atingido por uma chuva de granizo ali em dezembro e agora foi atingido de novo. Dia 12 de dezembro foi a mesma localidade, a comunidade de Santa Clara, foi atingida com a tempestade de granizo, onde afetou a cebola, o tomate, a soja. E muitos nem puderam colher a cebola, tirar da lavoura, foi perda total. E produtores rurais que tiverem prejuízos com as enxurradas que acabaram atingindo cidades aqui no Alto Vale no mês passado, podem contar com uma linha de financiamento do governo do estado. Produtores interessados em participar dos programas de recuperação criados pelo governo do estado devem procurar a EPAGRE do seu município. Um desses planos é o projeto Reconstrói SC. Produtores poderão contrair financiamentos de até R$10 mil, com 5 anos de prazo para pagamento. 2 anos de carência, com parcelas anuais e sem juros. A Secretaria de Agricultura dará uma subvenção de 50% para cada parcela paga em dia. Esses recursos devem ser aplicados na recuperação de estruturas destruídas pela enxurrada. Para se beneficiar do programa Reconstrói, os produtores e pescadores devem ter renda bruta anual de até R$415 mil e, no mínimo, metade da renda oriunda de atividades agropecuárias em cidades afetadas. Outro programa à disposição é o Recupera SC menos juros. Nesse caso, os produtores rurais poderão contrair financiamento junto a agentes bancários em um limite de R$40 mil e com prazo de até 8 anos para pagar. A Secretaria da Agricultura pagará os juros do investimento em até 4% ao ano. Poderão ser aplicados na recuperação de sistemas produtivos, benfeitorias, maquinário e equipamentos. Para participar é necessário ter renda bruta anual de até R$415 mil e morar nos municípios afetados pela enxurrada contemplados no Decreto de Calamidade Pública Estadual. Reforçando, a orientação é procurar pelo escritório municipal da EPAGRE.
Agora você confere a previsão do tempo para os próximos dias. Na tarde e noite deste sábado, segundo a Epagre-Ciran, há condição de pancadas de chuva de verão, localizadas e passageiras. Já amanhã e segunda, a previsão é de sol entre nuvens em Santa Catarina. No litoral e aqui no vale, condição de chuva isolada associada à circulação marítima. Ainda segundo a Epagre, para o período de 12 a 21 de janeiro, os indicativos são de chuva frequente em Santa Catarina, porém mal distribuída. Na maioria dos dias ocorre variação de nuvens com sol e calor e pancadas de chuva típicas de verão, isoladas e passageiras, que ocorrem especialmente no período da tarde, noite e madrugada. Por vezes, a chuva pode vir com temporais localizados. Os maiores acumulados devem ocorrer no litoral, associados a temporais e à circulação marítima. As temperaturas seguem elevadas em todo o período, de acordo com a época do ano. E já no próximo bloco, nós vamos te levar até Trombudo Central para mostrar um aposentado que resolveu investir na produção de melancias. Voltamos já. E nós vamos te levar até Trombudo Central para conhecer um agricultor que resolveu investir na produção de melancias. A colheita já terminou e a produção foi boa. Foi na comunidade da Vila Teodora, em Trombudo Central, que nós encontramos o seu Neri, de 79 anos. Hoje ele cultiva vários produtos, como banana, amendoim, mandioca e vários outros. Tudo para consumo, ou então para doar para a família e amigos. Há 4 anos, ele também resolveu investir na produção de melancia, aí sim para a venda. Hoje, ele utiliza essa área de pouco menos de 1 hectare para o cultivo, que chega a várias toneladas. O seu Neri plantou os pés de melancia no mês de setembro. Já a colheita começou no mês passado, um pouco antes do Natal, e vai até o mês de fevereiro. Eu planto melancia porque é um hobby, uma renda mais fácil, né? Mais rápida, né? A gente planta em setembro, já começa a colher em dezembro, e aí faz com que a despesa também não é muito, né? O agricultor conta que o clima até colaborou, mas poderia ter sido melhor. O clima, há 2 anos atrás, e o ano passado, deu muita seca. Mas para a melancia foi até bom, porque ela ficou muito bem adocicada. E esse ano cresceu, como vocês veem aqui, cresceu muito e não deu aquela melancia que devia ter dado, né? Mas estamos aí, tá dando ainda, né? E para produzir melancia, o seu Neri também teve que usar a criatividade. É porque ele criou essas pequenas caixas que ajudam a planta até uma fase do crescimento. Aquelas caixinhas foi coisa que eu inventei. É que o passarinho arrancava muito, né? A gente plantava aí, quando via outro dia, estava tudo no chão arrancado. Aí eu inventei essas caixinhas. Aí eu coloco em cima da cova, a gente planta, põe em cima da cova. E a hora que ela atingir mais ou menos 5 centímetros de altura, a gente vai lá e tira, pronto, acabou o problema, né? Hoje o seu Neri vende a produção para mercados e também pessoas que vêm até a propriedade. Mesmo não produzindo numa grande área, ele diz que a venda da melancia ajuda nas contas. É mais um hobby, que não é aquele lucro, não. Então, dá para pagar as continhas, dá para pagar energia, né? Tudo isso aí. Mas, assim, grandes lucros também não dá, não. Porque eu investo pouco aqui, mas tem gente que investe bastante, com fungicida, essas coisas. Nós não usamos veneno de jeito nenhum aqui, né? Deixamos naturalmente. Então, é por aí que dá um pouco mais de lucro. Mas se fosse para usar todos os insumos que precisa, não é aquela coisa, não. O agricultor também lembra que, como a melancia produz bastante, é possível plantar em pequenas áreas, talvez para o consumo mesmo. Por isso, é só preciso buscar informação na hora de fazer o plantio. Tem, sim. Tem. Depende da adubação e tudo mais, né? Mas dá pra... Eu, há 4 anos atrás, comecei com uma rocinha bem pequena e produziu muito bem, né? Foi uma área que foi 100 metros quadrados, mais ou menos. É uma área pequena, mas deu muito bem.
O programa Agricultura Alto Vale deste fim de semana fica por aqui. A gente volta na semana que vem. Lembrando que as reportagens exibidas aqui no programa Agricultura Alto Vale estão na nossa fanpage no Facebook e também no nosso canal no YouTube. Aproveita para curtir, comentar, compartilhar. Um excelente dia e cuide-se bem.